Olá, pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, meu amigo, hoje Renato Maia na bancada. Estamos mais reduzidos, mas estamos animados, né? Bancada reduzida não quer dizer pouca animação. Tudo bom, Renato? Tudo tranquilo? Temos uma super, tudo bem? Uma super convidada, novamente o sarrafo lá em cima, convidada muito bacana, empreendedora em série, a Bianca Junqueira. Eu vou mudar o nome completo, depois a gente chama como ela preferir. Junqueira C, que eu não sei, que a gente não perguntou o C, Pereira. Seja bem-vinda, Bianca, tudo bem? Prazer, tá joia? É um prazer estar aqui. Legal, seja muito bem-vindo ao M. Vamos começar com aquele nosso momento no YouTube, Renato. Vamos embora, aí eu apresento a convidada, a gente começa aí a nossa resenha. Perfeito. Tá passando um helicóptero aqui, mas acho que tá tudo bem. Não veio me buscar, não, mas tá ao vivo, então tá tudo bem. Vambora. Mas, gente, queria pedir a força de vocês aí. Nós estamos no M aqui com já mais de um ano, né, com diversos papos profissionais que vêm trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre gente que faz, né, gente que está no dia a dia, que tem experiência, né, a Bianca, convidada fantástica. Então, se você não se inscreveu no M, sempre se inscreve, coloca o sininho aí para te lembrar todas as vezes que tiver um papo novo. Estamos aí quase de segunda a sexta, né, Sandro? Estamos voltando aí, Estamos voltando. Tá na surpresa, estamos voltando, tá entrando aí, mais ou menos nas terças, quintas e domingos, estão tendo uns posts aí, a gente está acelerando também. Não esquece também, deixa um comentário aqui pra gente, fala o que você está achando do papo, quer fazer alguma pergunta, né? A Bianca volta aqui depois também e a gente responde as perguntas também, né? Não esquece de interagir com a gente e deixa uma curtida aqui também para ajudar a levar esse vídeo aí para mais pessoas, esse conhecimento para mais pessoas também. Muito bem, meu amigo. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa ilustre convidada, Bianca Pereira. Ela é atual cofundadora da Portão 3. A gente vai conversar muito sobre a empresa, Portão 3. Ela tem uma paixão por empreender, né? Aprender e empreender. É empreendedora, uma serial empreendedora. Ela gosta de criar, transformar, formada em administração de empresas pela Universidade Federal de Uberlândia e Direito pelo Centro Universitário do Triângulo. Possui uma experiência robusta no segmento de turismo B2C e B2B, tendo construído uma carreira sólida nas áreas de gerenciamento de projetos, marketing e customer experience. Aí vem a partezinha, né, que eu já falei, de empreendedora em série. Ela foi fundadora, se não me engano, ou cofundadora, aqui eu não estou conseguindo ler direito, da Sling, empresa de growth, marketing B2B, e da Bags and Wings, startups de viagem B2C. Bom, me corrija aí, por favor. Bianca, porque, de repente, se a informação estiver errada, a gente aqui conserta no ar, aqui a descontração, né? A regra não tem regra. Então, a descontração é que permeia o programa. Então, qualquer coisa, você pode ir me corrigindo. E é interessante, você fez 2 bacharelados, assim, meio que simultâneos. Você gosta de estudar mesmo, né? Bacana. A intenção, eu sempre quis empreender na minha vida, eu acho que desde criança eu tive essa vontade. E a intenção foi realmente ter um diferencial aí para os próximos anos, né, depois da faculdade. Legal. Olha, ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Não é torcedora, mas ela falou que tem uma simpatia pelo Atlético, né, pelo Atlético Mineiro. Então, fica aí, a gente coloca ela como atleticana. Né, vamos falar um pouquinho, vamos começar um pouquinho, né, conhecendo um pouco mais, aí, nesse caso do Portão 3, né? O Portão 3 eu vou fazer aqui rapidamente uma pequena apresentação e a gente já pergunta para a Bianca. Portão 3 é uma plataforma completa de gestão de viagens para empresa, reserva de aéreo, hotel, carro e seguros. Somos a tecnologia aliada ao atendimento de uma agência de viagens corporativas. Fazemos o ponta a ponta e somos tudo que o seu negócio precisa para economizar nas viagens, trazer mais produtividade ao seu time, facilitar, modernizar o processo do início ao fim. E eu vi, Renato, que você estava em off aí, já perguntando para ela, já tirando aí uma dúvida sua. Então, quer tirar essa dúvida no ar? A gente já conhece do que se trata a Portão 3?
Eu queria entender o que o Portão 3 faz, mas conta pra gente, Bianca, nesse contexto, assim, né? A gente está falando de viagens, pandemia, né? Está tendo uma mudança muito grande, né? Até assim, eu também estava comentando aqui em off, né? A One to One, a minha empresa, todo mundo está remoto, né? Todo mundo está em casa. E uma preocupação também que a gente está pensando assim, com a saúde mental das pessoas de estar em casa o tempo inteiro, né? Eu estou vendo muita gente levantando uma bandeira falando assim que o trabalho remoto nunca vai substituir o presencial, a interação com as pessoas. Mas eu acho que tem um meio termo aqui, né? Quando a gente começa a falar isso, porque assim, realmente a pandemia previne a interação com as pessoas, mas não é o vídeo que previne, né? A questão é que eu vou sair daqui, vou ficar aqui em casa, estou preso aqui, mas eu poderia estar num café, eu poderia estar dando volta aqui na rua, eu posso misturar também as reuniões, né? Mas isso, de certa forma, estamos interagindo. Eu estou aqui em São Paulo, o Sandro está lá no Rio, você está em Uberlândia, então eu acho que não é demonizar essa questão do trabalho remoto, mas como é que mudou assim, o comportamento das pessoas em viagem, né? Até por curiosidade também, eu fui para Trancoso passar uma semaninha, e o pessoal falou assim, aqui não teve temporada, as pessoas simplesmente mudaram para cá e acabaram ficando um pouco mais residentes, né? Então está tendo essa pegada de nômades digitais. Então eu queria entender assim, qual que é a sua visão desse cenário realmente e o que a Portão 3 vem como proposta de diferenciar nessas mudanças de comportamento. Perfeito. A Portão 3 é uma travel tech corporativa, então a gente atende empresas e a gente realmente viu aqui uma mudança de comportamento. O primeiro ponto legal de levantar é que home office não é lockdown, né? Home office não é ficar em casa. A gente está passando por um período diferente, agora especial, mas não significa que as empresas que estão de home office, os funcionários precisam estar em casas fechadas, como é o momento. Então, pensando nisso e pensando nessa mudança de comportamento, hoje a gente tem, inclusive, um produto focado nisso, chamado Anywhere Office, porque a gente vem de tech, né? A nossa empresa, o core dela é tech, então a gente acompanha bastante, a gente tem bastante contato com outras empresas tech, e a gente viu realmente que essas empresas, elas vão adotar o modelo híbrido, ou elas vão adotar o modelo home office. É lógico que para outras empresas, indústria, agro, engenharia, elas ainda continuam muito mais presencial, ainda tem muito mais viagem. Mas quando você olha para esse lado, igual a sua empresa, igual outras empresas que a gente tem hoje no nosso portfólio, realmente o pessoal tá de casa e se adaptou muito bem com isso, né? Então, ainda não dá para fazer faxina home office, né, Bianca? Não. Não tem como. Boa. Mas e aí... a pandemia, ela, como é que vocês fizeram, nesse caso, que é a minha curiosidade também, só para reforçar a pergunta do Renato, como é que foi mitigar essa pancada da pandemia? Ou vocês já nasceram com a proposta de independente da pandemia, é essa pegada aqui que a gente vai, é por aqui que a gente vai? O mais curioso é que a gente nasceu no comecinho da pandemia. Então, é a coisa mais curiosa. Nossa, mas por quê, né? A gente nasceu bem no comecinho. O legal é que a gente vem crescendo, a gente está com um crescimento bem acelerado desde, acho que a gente começou, o primeiro cliente foi em março do ano passado. A gente tem uma proposta bem diferente, assim, porque a gente é muito focado em tecnologia, então, tanto para o cliente corporativo que precisa fazer viagem, hoje a gente toma diversas precauções voltadas mais realmente para o momento que a gente está vivendo. E também um pouquinho do que o Renato estava falando, a gente também está pensando, acho que o nosso exercício principal da empresa como um todo e do nosso time é pensar daqui a 10 anos, não no hoje, né? Então, pensando nisso, a gente viu aqui que tem diversos segmentos que estão viajando, falando um pouquinho de comportamento, mas realmente tem empresas que vão adotar esse modelo híbrido, que é um modelo muito bacana, ou home office, né? E, na verdade, home office é mais trabalho remoto do que home office. E nisso a gente realmente fez um produto focado nos famosos nômades digitais. A gente está vendo um crescimento muito exponencial, tem muito YouTube disso hoje em dia, muito material disso. A gente tem amigos que vivem nesse modelo, que é realmente viver da onde eles quiserem, mas viver trabalhando. Então, você pode viver de frente para a praia
trabalhando, você pode viver numa fazenda trabalhando por um mês e depois mudar de casa. Hoje a gente foca bastante nisso. O Renato até comentou, e qual é o comportamento do consumidor, falando um pouquinho nisso. E hoje, realmente, as estadias elas estão mais longas, se a gente for olhar assim. E uma coisa curiosa é que as estadias elas estão mais longas, mas as distâncias elas estão mais curtas. Então, aluguel de carro, com certeza, é uma coisa que aumentou muito na pandemia. A gente hoje tem tudo. Tem desde aluguel de carro, a coworking, a estadias mais prolongadas, a ônibus. A gente viu que são comportamentos que vão mudando, né? Principalmente agora que a gente teve que mudar bastante coisa aqui. Mas é uma evolução. Eu brinco que a pandemia obrigou a gente a evoluir 10 anos em um. A gente fala isso aqui também, e eu recentemente peguei Covid, fui internado, fui parar na UTI, então o negócio, a experiência é péssima, e não é uma gripezinha, sem alusão à política, nada disso, mas é uma pancada forte, é uma situação muito delicada e desagradável, ela evolui de uma maneira tão rápida que você não sabe se no dia seguinte você vai estar vivo, é um negócio muito louco, e acredito que isso, pelo menos comigo, né, me assustou bastante, porque até então eu até ia de vez em quando ali para Búzios, passava final de semana fora de temporada, fazia essa viagem tipo que o Renato fez, Trancoso, que é um lugar desagradável, né, Trancoso, um lugarzinho ruim, enfim, muito desagradável. E quer dizer, esses lugares eles são interessantes. A gente até fazia, eu e minha esposa, a gente estava dando umas fugidinhas, mas depois de agora dessa situação do Covid, agora acabou a fugidinha, cara. Eu me assustei. Eu me assustei a tal ponto que a nossa agência ela está exatamente como está esse background aqui atrás. Ó. Não tem ninguém na agência, todo mundo home office, e a gente está só com previsão de voltar, de fato, para o físico, janeiro ou março do ano que vem. E várias outras agências, já passaram aqui vários CEOs de várias agências, também estão assustados, ou uns porque tem comorbidade, né? Outros porque, imagina essa turma toda aqui sentada nas cadeiras e tal, um espirra e sai todo mundo correndo, entendeu? É um negócio complicado, né? Então, a gente não tem previsão alguma de voltar esse ano, quiçá a gente deve voltar em março do ano que vem. Aí, essa mudança de comportamento do consumidor, que eu achei legal para caramba, essa proposta do Anywhere Office, é muito bacana, porque você pode trabalhar, de fato, em qualquer lugar, onde você estiver. Né? Agora eu estou em casa, estou no home office, mas eu podia estar falando com vocês ali embaixo, eu moro em condomínio, então eu podia estar falando em qualquer área do condomínio. Sim. O sinal pega, está tudo certo. Aliás, eu nunca gravei fora do home office, vou até testar um dia desse, gravar num ambiente diferente. Mas a gente aí faz o Anywhere Record. A gente inventa, né? Anywhere, gravando em qualquer lugar. Enfim, mas eu acho interessante isso. Essa mudança também da pessoa... eu tenho vários amigos, Bianca, que em vez de mudar para, como o Renato falou, mudar para Búzios, ou mudar para Angra, ou mudar para Trancoso, o que for, viajar, o pessoal acabou mudando mesmo. O pessoal acabou alugando uma casa, ou já tem casa nesses lugares, e está passando o período da pandemia lá, até para não ficar numa cidade grande, para poder ficar um pouco mais relax, né? Poder andar um pouco sem a máscara, diz eles, né? dentro da casa, né? Enfim, esse comportamento, ele não é... Diga lá, Renato, ele não é um pouco novo, né? Eu para a acho gente que está acostumado? você está falando de comportamento, é isso que eu ia fazer uma pergunta baseada nisso, deixa eu te complementar, então. Tá. Eu vejo assim, a gente foi forçado a ficar em casa, né? Tem algumas empresas que eu já vi de referência, por exemplo, de home office, que já eram nômades digitais há muito tempo, faziam até incentivos, às vezes, para o colaborador sair de casa, para ficar um dia, senta lá no Starbucks, senta lá no café ali, vai trabalhar e tal, e tudo mais. Eu já mais ou menos já era nômade, de certa forma, porque eu tinha um escritório em São Paulo e em Belo Horizonte físico, mas ficava o tempo inteiro visitando cliente, eu sentava em cafés e etc. E é difícil essa questão
Anywhere Office de certa forma, que você vai sentar num café, não tem internet, às vezes o sinal do 4G não está legal, e tem algumas dificuldades que eu acho que, pelo menos que eu entendi, tem alguma coisa que o Portão 3 pode ajudar, né? Porque quando a gente vai no Airbnb, a gente fica lá procurando, tem internet boa? Tem mesmo, se alguém está comentando. Verdade. Facilitou um pouco agora que a galera tem internet boa. Então, toda vez, por exemplo, para Trancoso, eu tive que mandar uma mensagem para saber, olha, o Wi-Fi daí é bom mesmo, de verdade, né? Eu falei, nossa, o que eu vou fazer se eu chegar lá e não for bom de verdade? A gente está um pouco ferrado. Mas pensando que no momento de pandemia, todo mundo foi meio obrigado a ficar em casa, né? Algumas pessoas tentaram conformizar isso, né? Falar assim, até eu pensei também, falar, vou mudar para o interior de São Paulo aqui, que se precisar eu dou um pulo em São Paulo. E aí acabei não mudando, eu fiquei meio nômade, né? Eu e minha esposa, a gente viajou para vários lugares que a gente ficou trabalhando à distância, aqui perto e etc e tudo mais. Mas eu estou vendo muita gente que mudou, que também está passando aperto, porque começa a voltar as coisas, e aí o cara está 2h30 em São Paulo, estava se programando a vir uma vez por mês, está vindo 2, 3, 4 vezes por semana, e aí já está rodando 400, 800 quilômetros por semana, aí já está ficando uma coisa meio maluca, assim, né? Então, como é que funciona, assim, Bianca? Como é que é uma jornada como é que é essa jornada de experiência? Assim, o que você acha que isso vai estabilizar? Né? Diz que São Paulo, por exemplo, interior, aumentou 340% a busca. Né? Eu tendo a ser anticíclico. Né? Se está todo mundo comprando, eu falei, não vou ficar quieto aqui, né? Desistir. Deixa quieto, uma hora vai estar todo mundo vendendo de volta lá. Né? Então, eu acho que vai ter alguns rebotes aí, né? Mas, assim, qual que é a jornada de experiência que você imagina? Que eu acho que não vai ser única, né? Mas que vai acontecer, que o modelo, né, de você... por mais que eu possa estar no escritório aqui, num co-work, com um tanto de gente, vocês estão aí, eu acho que eu entendo que o Anywhere Office é um pouco disso, também na praia, também em outros lugares, não só escritório. E como que a jornada de experiência dessas pessoas se adequa dentro do Portão 3? Uhum. A gente vem acompanhando muito o movimento, principalmente de fora, onde a vacinação está mais evoluída, o pessoal está voltando mais à rotina, movimento das Big Techs, por exemplo. E tá engraçado que cada um tá em um momento diferente. Eu fiz até uma enquete esses dias no meu LinkedIn do que o pessoal achava que seria, né? Se a gente voltaria para o remoto, para o híbrido ou para o presencial. A maioria, assim, disparado, falou que é híbrido. Eu acho que a gente tem muito desafio nesse sentido, assim, ainda, que a gente precisa descobrir. É igual você falou de internet, de forma geral. Isso é uma coisa que a gente vê forte aqui, o movimento de mudança, tanto em pousadas de longa estadia, quanto em hotel. Isso é o primeiro ícone que agora que aparece, assim, se tem Wi-Fi, se o Wi-Fi é cortesia, qual é a velocidade do Wi-Fi. Porque realmente é um movimento que está forte, assim. A gente tem diversas experiências de consumidores diferentes e vai muito do segmento e até da função do cargo da pessoa, né? Quando você olha para... A gente que fica mais... Se a gente olha no LinkedIn, você vai ver muita empresa tech, você vai ver mais um mesmo tipo de comportamento de consumidor, que realmente o híbrido vai fazer mais sentido, talvez. E aí é um híbrido que você vai no escritório 3 vezes por semana no mínimo, tem uma limitação, ou você pode escolher os dias que você vai, ou você pode, enfim, tem uma série de modelos. Isso eu acho que a gente ainda vai descobrir, porque dentro disso a gente ainda tem alguns desafios de inclusão dentro da cultura, de quem está presencial ter diferença de comportamento de quem está no híbrido, ou do híbrido da pessoa que está fora, ficar mais a par das coisas que acontecem no dia a dia da empresa. Então, a gente tem diversos... Eu acho que isso ainda a gente vai descobrir, principalmente no Brasil. Mas, de forma geral, quando você olha para o tech, a gente vê que as pessoas entenderam que não existem limitações mais, né? Então, a gente conhece... aqui no Uberlândia tem algumas empresas techs grandes, assim. O pessoal tá nos Estados Unidos, tá no litoral, tranquilo, vivendo há mais de ano e trabalhando aqui. E eu acho que esse é um comportamento forte. Eu acho que é difícil falar em regra agora, mas realmente é um comportamento diferente. Igual eu te falei, o que eu vejo de muito diferente é que realmente
principalmente para distâncias menores da onde a sua localidade fixa, as viagens até aumentaram. Assim. Olha, eu achei uma coisa muito legal aqui, quando ela está respondendo, ela citou aqui que ela postou no Instagram dela, tem uma semana mais ou menos, uma enquete, ela pergunta qual você acha que é a opção que vai representar a maioria dos formatos de trabalho no Brasil no pós-pandemia. 20% full remoto, totalmente digital, né? 74% deu híbrido e só apenas 6% 100% presencial. Né? Então, a gente tem maciçamente o híbrido aqui na enquete da Bianca. Aí tem um comentário muito legal aqui embaixo, que eu vou ter que falar, porque eu achei muito legal, muito engraçado. O Fernando, que é seu parceiro no Portão 3, né? Fernando Neri Filho, ele fala assim, que saudades de chamar o time para uma sala e sair rabiscando parede até termos a solução certa para o produto. Cara, eu também estou com essa saudade. Eu vou morrer de saudade. Fernando é de produto, eu acho que o pessoal, principalmente de criação, sente falta disso, né? Muito. Realmente diferente. Até porque quando você está presencial, né, mais cabeças pensando no mesmo lugar, flui mais rápido, a coisa tem uma sinergia melhor. Por mais que a gente fique aqui nesse ambiente, por exemplo, num Zoom ou qualquer outra plataforma, não é a mesma coisa. Entendeu? Eu costumo falar muito isso lá na agência. A gente tem funcionado muito bem na pandemia, mas a gente funciona muito melhor presencial. Isso assim, a gente, é um segmento, respeito também outras agências e tudo mais que preferem ficar totalmente, né? Mesmo passando a pandemia, preferem ficar totalmente no digital. Mas eu acho que a nossa pegada, ter a pessoa do lado, você tirar a dúvida ali na hora, a criação, ela não é assim, vou pensar e ficar... Não é. O brainstorm ele funciona melhor com as pessoas ali presencial, na minha opinião. Entendeu? E respeito também, respeito muito a opinião contrária. Mas, gente, eu vou ter que pedir rapidamente aqui o nosso momento audiência, que é aquele momento em que você, do outro lado da telinha, né, a gente prestigia você do outro lado da telinha, né? Então a gente prestigia quem nos prestigia. Ou seja, a gente lê posts, lê recados, lê, enfim, o que vocês mandam aqui para a gente, sendo que, Bianca, nós não somos obrigados a nada, nem a responder o que eles mandam, tá? Porque às vezes eles vêm com uns temas meio espinhosos, assim. O hype da internet é muito política, desde que a gente começou o programa também na pandemia, há 1 ano e pouco, mas a gente fez 1 ano em abril, então a gente tem 1 ano e pouquinho, mas a gente sabe que a nossa audiência, às vezes ela vem pesada, vem uns assuntos polêmicos e tal, então fique à vontade, Renato, você já sabe também, fica à vontade, quem quiser comentar, comenta, senão a gente vai só prestigiando aqui, vai lendo, e a gente já começa meio pegada forte, a gente começa aqui com a Denise, que ela diz o seguinte, segundo Brasil é apontado como um dos países mais seguros para turista LGBT. À frente de países como Finlândia, Suíça, o Brasil é o 15º mais seguro em 150 países, segundo o ranking da Escher Lyric. Isso saiu dia 4 de julho agora. Tá? Um estudo que saiu dia 4 de julho. E aí Aí vem uma atrás da outra. A Denise manda para a gente também aqui. Aí vem uma pegada política, né? Ela pergunta assim, e agora, esquerda? O Brasil é o 15º país mais seguro do mundo para visitantes LGBT. O ranking é do site Asher... não sei falar isso não, o nome é meio complicado aqui. asherferguson.com. Bota aqui, por favor, editor, o site para quem quiser conferir. Entendeu? Mas, enfim, eu não sabia, então estou passando aqui a informação da Denise, entendeu? E ela coloca aqui que também o seguinte, principais estatísticas brasileiras de morte por homofobia são falsas, conclui checagem independente. Gente, isso é um assunto muito espinhoso, muito complicado, eu só estou passando o que ela passou para a gente. Então, quem quiser checar, quem quiser ver, fica à vontade. Eu, de fato, não conseguia
fazer essa apuração, né? Apesar da minha formação de ser em jornalismo e tal, mas não deu tempo de fazer essa apuração. Pessoal, a gente está voltando devagarzinho, como o Renato falou no início do programa, a gente está voltando devagarzinho, geralmente a gente checa esse tipo de informação, mas fica aí para quem quiser checar e tal, e não venha haters, não venha em cima da gente, não, porque a gente não falou nada disso. O Roberto, ele fala, se o conteúdo é rei, a conversão é a rainha. Aí, isso aí a gente pode pensar, é interessante essa frase, é interessante. Aqui a KKK, sei lá, agora ferrou, não sei se é Caco, deve ser Kaká. Você não ganha para trabalhar, você ganha para resolver problemas, criar soluções e encantar clientes. O trabalho é o meio e não o fim. Concordo também. Está mais fácil de comentar, né? Quando é assim, é mais legal de comentar, é mais fácil. A gente começou muito quente, muito nervoso. Vamos lá. Esse aqui é o Marcelo. Ele bota o seguinte, entre aspas, nem me chamou. Aí embaixo ele diz o seguinte, se você não estava lá, é porque ninguém te queria lá. Não se humilhe por essas pessoas. E aí ele completa ainda. Ele coloca que... cadê? Pare de cobrar. Não aceite amizade por piedade. Se você não foi convidado, isso é um aviso. Preserve a sua dignidade. Encontre novos amigos. Rapaz, o pessoal está dando uma pegada... De vez em quando surge um negócio assim, né? Às vezes filosófico, às vezes meio revoltos. Mas, enfim, não deixa de ter um pouco de razão também. Aqui não fala. Quem é aqui? Não fala quem é. Uma consciência limpa protege a sua mente contra as mentiras que espalham sobre você. Bacana. Aqui, a Rita de Cássia. Enquanto a minha consciência estiver limpa sobre os meus atos, o julgamento dos outros não me interessa. Eita. Então, aí eu sempre tive para mim que... Isso é uma coisa que meu pai também falava, que era assim, se você está com sua reputação limpa, né, sua consciência limpa, se as pessoas estão falando mal de você, elas estão falando mal de si mesmas, né? Verdade. Sim. Verdade. Você não tem que preocupar com isso, deixa elas falando lá. A Gabriela, simplicidade é a chave da verdadeira elegância. Uma frase da Coco Chanel. Eu conheci essa frase, isso é bem legal. Francesa, fundadora da marca Chanel. Mas, gente, a gente está internacional, Renato. Tem aqui um post internacional, rapaz. Um post aqui mega, ultra, super internacional, mas eu vou pular esse aqui, porque esse aqui a gente não estava preparado psicologicamente para esse post mega, ultra. Mas no próximo programa a gente vai do pessoal da Harvard Business Review. Olha só, cara. Estamos ficando chique aqui no programa. Yes! Vamos dar uma olhada e a gente responde em português, né, para vocês aí. E, gente, fechando agora aqui, o meu xará Sandro, ele diz o seguinte, se a lotérica não imprimisse o seu jogo e ficasse só na memória da maquininha, mesmo assim você jogaria? Uma pergunta. A atual urna eletrônica é assim. Eita, mano. Aí, rapaz, fechamos agora com essa pegada com viés político. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa resenha, né? Enfim, a galera aqui tem sempre um viés político, um ou outro, sempre tem essa pegada. Mas voltando para o nosso papo aqui, eu esqueci de falar, a Bianca, ela fez um curso de aperfeiçoamento de nanodegree com marketing digital já há algum tempo. Mas é bacana esses tipos de curso de aperfeiçoamento, porque está uma moda, eu vou fugir um pouco do assunto, mas está uma moda, eu vou falar até agora como docente, né, professor, o Renato também do pessoal está dando muita importância para as soft skills. Está uma moda de falar isso, soft skills, empatia e tal, e parará, e parará. Eu acho que é importante, sim, eu nunca falei aqui que não é. Mas eu acho que você ter a base mais consolidada, né, com as hard skills, eu acho que é importante pensar nisso, porque quando você vê, né, a pessoa que vai trabalhar contigo, você não fica pensando só se ela é simpática, se ela é empática, se ela é legal. Isso é muito bacana no LinkedIn, no Instagram, você ficar postando para fazer o seu marketing, né, pessoal, fazer o seu personal brand, eu acho bacana.
Agora, na hora mesmo de você quer uma pessoa trabalhando na sua empresa, você quer uma pessoa que saiba tanto quanto você ou mais, né? Porque senão não tem sentido. Né? Então, eu acho que, né, essa pegada do pessoal estar enaltecendo tanto as soft skills, mas eu ainda sou, talvez porque eu sou mais tiozão, sou mais velho, não sei, mas eu ainda sou mais na pegada, gente, vamos trabalhar a base. Né? E eu acho que a base, mesmo estando defasado, aí é uma discussão que a gente vai fugir muito do tema e tal, das universidades, do ensino superior, mesmo assim, eu acho importante, eu acho que um complementa o outro e um não tira o outro. Né? O que você acha, Bianca? Eu concordo, eu sempre falo aqui que se for chamar alguém para o meu time, eu sempre quero que aumente a régua. Então, sempre tem que ser alguém melhor do que eu. Boa. Então, porque senão não faz sentido. Você vai olhar lá na frente, é uma bola de neve, né? Mas eu concordo. Eu acho esse ponto interessante de atualização também. Hoje a gente tem tanta oportunidade online, né? De professores de qualquer lugar, a gente não precisa ficar amarrado com conhecimento nosso aqui. Então, eu acho que tem que ser um incentivo empresa, mas mais colaborador, realmente. Verdade. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala mais ou menos isso também, que ele falava que para contratar alguém, tem que ser alguém que vale a pena contratar, que saiba mais do que... Né? Ele fala pessoas A contratam pessoas A mais, né? Pessoas B contratam pessoas C e D, né? Isso é interessante. Legal. É verdade. Está falando assim, foi uma coisa que a Bianca falou assim, né? O pessoal está muito olhando as big techs, né? É engraçado porque o que a gente sabe de modelo de trabalho de big tech, e agora teve também alguns escândalos lá do Bill Gates, agora está meio que na berlinda lá, né? Estão falando que ele gritava com os funcionários, que não sei o quê. Eu acho que as big techs, principalmente quando a gente começa a ver lá a Microsoft e a Apple lá atrás, né? Era um modelo ainda muito departamentalista, Steve Jobs era muito ditador, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo hoje em dia nelas, mas a Apple falou agora que não, que vai voltar e que no máximo 2 dias de home office em casa, se isso expressamente autorizado pelo gerente, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que é muito mais fácil realmente para small techs aqui, né? Estão falando de big techs e small techs, tipo a gente. Quando você falou assim, aquela questão de... Eu sinto saudade mesmo de a gente estar lá no escritório, tomar um café, alguma coisa assim, vamos lá rabiscar a parede. Mas essa parte de integração, por exemplo, particularmente a nossa empresa não teve dificuldade, não. Tem dificuldade de achar pessoas que têm o modelo, que têm aquilo, porque eu acho que uma coisa que... A gente está falando de hard skills, soft skills, né? Eu acho que a gente tem que pensar em soul skills, né? Vem da alma. O que a pessoa está ali de corpo e alma mesmo na empresa, porque uma coisa é o seguinte, né? Uma empresa muito grande, é muito tranquilo, eu converso uma vez por ano com uma área X ou o departamento Y, e eu não gosto lá de todo mundo mesmo, eu não gosto da empresa, não gosto do que eu estou fazendo, mas estou sentado ali, eu dedico aquele tempo, né? Aí eu vou lá, pego o metrô para ir para casa, durante aquele período eu dou uma desligada, chego em casa e desligo, né? Então, eu acho que tanto você estando em casa ou estando de frente para a praia, talvez seja até mais difícil, né? Se você não gosta daquilo que você faz, né? Assim, você não vai querer fazer, né? Então, eu acho que esse é um elefante branco que eu vejo na sala hoje, assim. Ninguém fala disso, né? Fala, o home office não funciona. Aí, todas as vezes que eu falo assim, por que não funciona? Porque as pessoas desaparecem, porque não sei o quê. Mas não, você não tem pessoas engajadas, né? Também, se você também faltar o serviço, o chefe lá que fica olhando o tempo inteiro faltar o serviço, também ninguém dá o alt tab ali, já está no joguinho, já está em outra coisa, né? Já trabalhei em empresas que ficava monitorando e a gente sabia que todo mundo estava vendo novela, Globo.com, não sei o quê, o tempo inteiro durante o trabalho ali. Está todo mundo fingindo que está trabalhando de certa forma. Então, eu não acho que esse é o ponto. Uma das coisas realmente que a gente tem um pouco de dificuldade é contratar pessoas realmente que estão muito engajadas e estão afim de fazer aquilo, mas a partir disso, um ponto é aquele do você estar do lado ali, né? Assim, é diferente. Eu falo, fulano, como é que tá isso? Aí você tira uma dúvida rápida. A gente vê que a turma, às vezes, tem um pouquinho dessa dificuldade de cutucar o outro, chamar. Às vezes, a pessoa tem uma tendência de estar fechada um pouco nessa ilha, né? Então, a gente também tem aquele momento de tentar fazer... Nem tudo que a gente faz de home office é reunião, né? Vamos conectar aqui, bater um papo e ficar todo mundo numa sala trocando ideia, cada um faz o seu, dá mute no microfone, faz o que for, né? Já é um ponto também.
E o que eu acho que para mim, que eu sinto falta hoje, é um problema que é aquilo que a gente falou no início, é a possibilidade. É claro também, eu gostaria de juntar todo mundo 2 semanas, fazer alguma viagem, alguma coisa, fazer um congressão, alguma coisa, todo mundo se encontra, né? Hoje eu tenho colaboradores que eu nunca conheci ao vivo, né? Porque durante a pandemia a gente foi contratando. Isso é ruim, realmente. Eu acho que a gente tem que se encontrar. Mas eu gostaria até de ter a possibilidade mesmo de dar um pés lá de escritório para alguns que queiram estar. Eu mesmo, às vezes, tenho vontade de sentar num coworking aqui também e trabalhar, para a gente dar aquela desanuviada de casa. Eu acho que a pandemia está limitando isso. Mas eu acho que tem coisas que as pessoas estão colocando como dificuldade, mas não necessariamente são, né? Assim, porque você tem um custo-benefício. Tudo bem, você está ali, todo mundo está numa sala, está todo mundo junto, está trabalhando, é mais fácil. Mas eu vejo aqui em São Paulo, eu tenho uma outra empresa de telecom, que eu tenho um funcionário que fica 2 horas para chegar e 2 horas para voltar. Né? Esse cara, 4 horas por dia, 4 dedicava a horas. trânsito. Né? Você vê que em São Paulo o pessoal ficava no Netflix, no metrô ali. O que isso não faz na cabeça da pessoa há 5 anos? Né? Será que os custos realmente cumprem os benefícios? Né? E hoje eu vejo dificuldade nesse ponto. Né? Eu estava comentando que o Rio lançou aquela coisa dos nômades digitais. Eu falei, pô, que legal, né? Mandar alguém para o Rio para passar uma semana lá e tudo mais. E o site, pelo menos, me decepcionou. Assim, eu não consegui, sei lá, dediquei uns 15, 20 minutos para aquilo ali, já desisti, já não achei uma coisa muito fácil, né? Então, eu estava perguntando assim, Bianca, o que é interessante, assim, para fazer esporádico ou esse anywhere office também tem alguma coisa também que a gente pode ter, assim, eu posso ter um PESC, eu posso ir em vários coworks, como é que funciona isso no dia a dia? Você fala se você pode fazer também eventos, no caso. Você fica home office o ano inteiro e faz uns 3 eventos no ano para reunir a galera e ter essa proximidade. Tem uma coisa também que assim, eu lembro que a gente assina um hotel, né, e pode viajar uma vez por semana no ano, né? Será que não tem um pacote de assinatura que a gente pode dar isso para os colaboradores, mas que tenha focado, que ele pode viajar ao longo do ano? Bacana, mas hein? sem necessariamente estar de férias, por exemplo, né? Assim, Olha, se não tem, a ideia é boa. Surgiu uma ideia aqui que eu não tinha. Vamos desenvolver aí, ó. Vamos fazer um sonho. Vamos desenvolver. Vou te chamar depois para a gente conversar sobre isso. A ideia é legal. Sim, a gente não tinha pensado no time em si, sabe? Era mais viagens individuais, mas a ideia é excelente. Vou trazer isso para o time aqui. Congressos, né? Tem um gap assim para empresas que estão fazendo. Acho que realmente a gente tem um ganho e tem uma perda. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam assim: eu não tenho escritório, eu estou economizando escritório, que maravilha. Não, gente, pega esse dinheiro, investe em outras coisas, investe em tecnologia para se organizar melhor, investe em possivelmente uma viagem, alguma coisa assim. Eu acho que principalmente isso. Se você fizer encontros de qualidade com a turma, eu acho que é uma coisa fantástica. Porque é difícil, né, gente? Assim, também. Acho muito legal. A gente conversou com o Luiz, né, da Golderi, né, e ele estava comentando, falou, assim, eu falei, eu não tenho condição de trabalhar, um funcionário dele, não tenho condição de trabalhar de manhã, porque eu tenho que tomar conta dos meus filhos. Então, eu falei, então vamos trabalhar meio período e tal. Então, a empresa endereçou os problemas verdadeiramente, né? Não é simplesmente falar assim, olha, é home office mesmo, ou não, é presencial mesmo e não trata o funcionário como humano, né, nesse sentido. Não é simplesmente tirar o funcionário do escritório e levar para casa, né? Porque quando você leva o funcionário para o escritório, você não tem um problema. Quando você abre uma janela para a casa de todo mundo, você acaba tendo isso, né? Então, assim, a gente é curioso que a gente brinca que outro dia eu fiz um crachá para a filha da nossa funcionária, né? Que a gente colocou que é companheira de home office da mamãe, porque ela está lá toda hora, a filhinha dela pequenininha, né? E ela, de manhã, a gente não começa a trabalhar enquanto ela não aparece e dá tchauzinho, dá oi pra gente, bom dia, fala bom dia no microfone e tudo mais, né? E de vez em quando está trabalhando, eu mesmo tenho cachorro que pula em cima de mim, é uma bagunça danada. A gente brinca que a gente é kid friendly e pet friendly, né? Mas tem empresa que não aceita isso, né? Assim, é uma coisa horrorosa. Aí a pessoa não liga a câmera, aí a empresa exige que ligue a câmera, mas aí não pode aparecer o filho, aí não tem um lugar para poder ficar exclusivo, né? Então eu acho que a gente tem que endereçar muito essa questão humana. E viajar, encontrar pessoas e interagir é humano também, né? É uma coisa que a gente precisa. E não necessariamente precisa estar só no ambiente de trabalho, né? Sim, com certeza. Eu acho que o propósito, para você colocar todo mundo no mesmo propósito da sua empresa, precisa criar um relacionamento muito forte.
Então, eu concordo. Fora a questão de estafa, né? Eu brinco assim que a casa virou trabalho, o trabalho virou a casa. Então, você não sabe se você está trabalhando em casa ou em casa trabalhando. Porque realmente você sai de uma reunião, vai para outra, você não vê a hora, vai, já passa 8 horas da noite, você está em frente ao Nem computador sem almoça, ver. né? Vai Ah, Nem emendando muita o gente, almoça, dia. vai muita emendando. gente com problema de burnout, né? Começando a dar burnout, várias Porque pessoas aí. por um lado, você tem o problema da falta de engajamento e o cara que faz mais home do que office, né? Desaparece, né? E por outro lado, quem é engajado, né, às vezes acaba trabalhando uma sequência que não para, né? Eu vi um Sim, estudo sim, é interessante falando igual. isso mesmo. A transição de casa ao trabalho, ela te corta na sua cabeça e você consegue desligar um pouco, né? Sim, sim, é igual você falou, uma cutucada vira uma reunião, né? Então, você faz reuniões intermináveis por coisas que você chamaria alguém do seu lado para fazer. Ainda tem uma questão maior quando você é mulher e mãe, que aí Verdade, realmente a estafa vem dobrada aí. Então, verdade. são itens para as É, empresas analisarem. as mulheres trabalharam dobrado realmente na pandemia, É. né? Tiveram que tomar conta dos filhos, fazer tudo e ainda, né? Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que a gente está trabalhando em conjunto falam assim, não, eu tenho que fazer isso tudo, eu tenho que fazer almoço para o meu marido, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Faz porque gosta, às vezes, né? Não é uma obrigação, mas é porque o marido às vezes não sabe fazer também, né? Mas acaba dando um trabalho. Eu fico tentando fazer também, faço algumas coisas também para minha esposa, mas realmente ela finge que gosta lá da minha comida, mas a dela é fantástica também, né? Então a gente pede um iFood, pede alguma coisa, realmente para poder dividir o trabalho. Mas a gente, como não tem filhos, fica mais fácil, né, de fazer. Mas com filho não tem jeito, né? Gente, deixa eu virar um Sim. pouco aqui o assunto, que é o seguinte, eu vou jogar para uma área interessante aqui que a gente não falou, para eu não perder a pergunta, e o tempo vai passando, né? Porque 1 hora de bate-papo, cansei de ver quando a gente convida as pessoas para o programa, falar, pô, mas 1 hora é muito. Eu falo, é muito? Vai lá para você ver se não passa rápido. A gente já está quase entrando na reta final, ainda tem mais uns 15 minutos, mas eu não queria perder essa. Como a nossa pegada aqui, né, a regra do programa é não ter regra, né, mas a gente meio que combinou de ficar permeando, né, pelo assunto tecnologia, inovação, melhorar a experiência do cliente, né, do consumidor e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu falei isso em vários programas aqui, é que um pouquinho antes de começar a pandemia, eu estava terminando o meu livro. É meu terceiro livro agora que eu vou lançar, e é o meu livro que é focado em atendimento. Começou a pandemia. Metade do livro eu tive que jogar fora e começar de novo a metade do livro, praticamente reescrever todo ele de novo. A previsão era ter lançado no ano passado. Pô, mudou tudo, né? Porque o atendimento basicamente digitalizou o seu atendimento, né? E a gente está passando ainda esse momento de atendimento digital, e eu acho que isso aí, enfim, é uma situação que muitas vezes é delicada, porque a gente, é o que você falou, Bianca, nós evoluímos 10 anos em um ano, mas é engraçado, porque agora você vê um movimento contrário, que é o pessoal querendo atendimento humanizado, né? Querendo um atendimento mais personalizado, quer falar com pessoas, querem falar com pessoas. Pessoas não querem falar com máquinas. Eu sou um cara assim, eu quero falar com uma pessoa. Ontem eu liguei para reclamar de um produto que eu comprei, eu liguei para uma empresa, uma multinacional, e o botzinho começou a falar comigo e eu apertei a opção de que eu queria falar com um atendimento, uma pessoa. Ele me deu essa opção, né? Porque às vezes não dá. E aí veio uma pessoa falar comigo, foi sensacional. Muito bom, fiquei super contente. Mas algumas experiências durante a pandemia eu não consegui falar com pessoas, o que me irrita profundamente, principalmente quando você quer reclamar, porque quando você quer reclamar, você já está predisposto assim, você já não está com tanta, digamos, paciência, né? Você está meio brabo, falando português, você está meio puto da vida com aquele produto, com aquele serviço, e você quer falar com uma pessoa para a pessoa ter uma troca contigo, até para te acalmar, né? Como é que você vê esse movimento de experiência do consumidor, né? Customer Experience, quando você teve essa busca pelo atendimento automatizado e, de repente, no meio da pandemia mesmo, as pessoas querem
voltar, quer dar um passo atrás. Ou seja, meu livro eu não consigo fechar, gente. Eu preciso fechar esse livro. E eu não consigo fechar, porque toda hora o vento sopra para um lado diferente. Como é que você está vendo isso? Me ajuda a fechar o livro, pô. Dá uma força aí. Esse é um assunto bem legal, porque a gente fala de viagens aqui, né? Então, a gente na verdade, para mim, é um pecado do B2B enrijecer a comunicação, tanto quando você fala de CS, quando você fala de marketing. Eu sempre falo que no final são pessoas, é igual você falou, pessoas querem falar com pessoas, e no final você tem que pensar também que é sempre pessoas. E quando você fala de viagem para a empresa, no finalzinho a gente acaba sendo ali B2B2C, né? Então a gente tem que ter realmente uma atenção redobrada aqui para o nosso pessoal. Eu, particularmente, acredito muito em atendimento super humanizado. Hoje a gente não tem bot, a gente tem realmente um time aqui, a gente acredita muito em processos, lógico, para agilizar o atendimento. E por causa, eu acho que minhas fontes de inspiração quando você olha atendimento é realmente empresa B2C, que fazem trabalhos extraordinários. Uma coisa muito legal, por exemplo, que eu achei sensacional foi o atendimento da Apple. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas você coloca o telefone no contato, se der algum problema, você coloca o telefone no contato, eles te ligam em menos de 1 minuto. Então, é uma coisa incrível. Então, a gente está sempre olhando para nesse sentido, num atendimento mais humanizado, mais personalizado, e que esteja afim realmente, e pessoas que realmente estejam a fim de resolver o problema, porque para a gente aqui todo problema é nosso. Então, Isso é bom. Então, a gente conta que, como todo problema sendo nosso, a gente tem uma meta interna bem forte aqui de atender todo mundo em no máximo 1 minuto. Lógico que é aquele primeiro oi, né, da empresa, entender o problema. Porque ninguém vem no atendimento porque as coisas estão andando certo. E aí você fala de viagem, ainda mais é um voo que precisa ser cancelado. Viagem, então, às vezes, é o que você falou, uma mudança de horário, uma coisinha aqui, uma coisa ali, gera um desconforto, às vezes, naquele grupo, naquele grupo especial, né, em especial, no caso, gera um desconforto, ou a pessoa já estava contando que ia voltar na data tal, de repente tem que... Enfim, várias variantes Sim. podem acontecer e você quer falar com pessoas, né? Você não quer falar com uma máquina que por mais que ela tenha inteligência variante, artificial... Não, fala várias coisas podem acontecer. Variante não, variante não. Não, assim, brincadeira. Mas é nesse sentido, porque realmente você tem muitas coisas que podem acontecer e eu fico pensando na sua área do Portão 3, é mais sensível ainda, porque você errar com um cara que está lá sei lá, na Austrália, está numa convenção, foi fazer alguma coisa... Porra, eu acho que o nível de paciência desse cara lá é menor do que se tivesse aqui. O meu cliente, que se a gente erra, a gente consegue consertar rápido e tal. Um erro seu talvez seja uma experiência péssima, né? Seja uma coisa Algum assim detalhe ali pode estragar a experiência toda, né? Todo o negócio. E o pessoal já vai viajar, não importa se é para empresa ou se é viagem de lazer, pensando em ter uma experiência ótima. Sim. Então, ainda mais em viagem, o pessoal quer atendimento realmente diferenciado, se sentir VIP realmente. Então, é isso que a gente tenta passar por aqui. Mas eu acredito muito em atendimento humanizado. Eu acho que hoje a máquina ela tem uma limitação até de velocidade. Hoje, quantas pessoas tem na Portão 3, Bianca? E quantas estão dedicadas assim, a atendimento? Como é que é a estrutura da empresa? Só para a gente conhecer um pouquinho. Uhum. Hoje, a gente tem 12 pessoas, é um time super enxuto aqui. A gente consegue, no atendimento, a gente consegue automatizar muita coisa. Então, o que é muito bacana. E aí a gente tá aí fazendo, a gente tem a maioria no suporte, a metade do time no suporte realmente para trazer esse atendimento, mas a gente tem alguns parceiros também para ajudar nisso. Mas é isso. E aí toda empresa ela tem uma pessoa mais exclusiva assim para tratar dos atendimentos dela. E nas viagens, assim, o que dá mais problema, assim? O que costuma dar? Assim? O cara liga porque a internet lá não está funcionando, o lugar, tem alguma situação aí engraçada aí que vocês estão resolvendo de problema?
já aconteceu muita situação engraçada de viagem. O motivo maior é sempre o pessoal querendo cancelar, alterar de última hora. Já aconteceu casos de que o voo foi cancelado dentro do aeroporto. É sempre, ainda mais agora nessa fase, né, que realmente a gente está desenvolvendo a pandemia. Então, a malha aérea diminui, sempre dá algumas questões. Mas a principal causa, eu acho, é cancelamento de viagem e alteração. Entendi. A gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente viu, esse foi um dos setores mais afetados, né? O turismo, eventos, que ainda está bem afetado, porque, gente, pelo amor de Deus, a pandemia não acabou, né? Tem muita gente chutando pau da barraca, que já não é de agora, a pandemia não acabou, tem que ter ainda cuidados, né? Eu não estou falando aqui para ficar socado em casa, para não sair para... Não, eu estou falando para tomar cuidado, ter né, respeitar todos os procedimentos e tal, porque a pandemia ainda não acabou. A gente começou a entrar num caminho interessante da vacinação, né? A gente está, de fato, vacinando nesse ponto, a gente está evoluindo bastante, mas precisamos ter, né, eu não sei se é 70% ou 80% da população vacinada, mas a gente precisa ter um volume grande para poder já, pelo menos, se sentir um pouco mais seguro. Até lá, não tem jeito, não tem fórmula. Tá? Eu estou falando por experiência que foi péssima que eu tive. Então, enfim, eu acho que eu estou ainda um pouco assustado, vou ficar ainda assustado por um bom tempo, que nada, UTI nunca é legal, ainda mais você com a Covid, que você não consegue sair da cama para o banheiro, porque você não consegue respirar, é um negócio assustador. Boa notícia é que está acelerando muito a vacinação, né? Hoje eu vacinei, né? Cheguei 6 horas da manhã lá e abri às 7 a UBS. Parabéns, parabéns. Foi um clima muito legal, foi interessante. Eu fui com minha esposa, minha esposa saiu com o cartão, fui vacinada, e todo mundo, parabéns, na fila, a fila estava virando quarteirão. Até a gente chegou, tinha umas 20 pessoas na frente, 10 minutos depois, isso faltando 1 hora para abrir o UBS, 10 minutos depois já estava virando quarteirão. Falei, nossa, nós chegamos na hora mesmo, assim, né? E conseguimos uma vacina. E a gente está tendo os primeiros resultados já, né? Aí estão falando que pode ser que adiante a segunda dose por causa da variante Delta, né? Mas, por exemplo, 30 de setembro ficou marcada a segunda dose, né? Então já fica ansioso, assim, será que... Como é que vai estar, né? Tem aquela questão também que a gente fica inseguro, não adianta só eu estar vacinado, igual o Sandro falou, tem que estar um percentual grande. Eu acompanho na bolsa ali também, a gente vê CVC, Gol, Azul, né? Aquela história da Azul querer comprar a operação da Latam, algumas confusões assim, né? E até foi interessante um case até de humanização, te dizer, né? A Azul, os colaboradores da Azul chegaram, você vê que a Azul sempre fica, apesar de ter um serviço legal, né? Ela sempre ficava um pouquinho atrás da Gol e da Latam, né? Às vezes o aeroporto, ela ficava lá em Viracopos, depois ela começou a pegar Guarulhos, não tinha em Congonhas, começou a pegar Congonhas. Eu achei interessante que como que a gestão é tão boa de humanos, né, de pessoas humanizadas, que os colaboradores da Azul se dispuseram a não receber salário se fosse recuperar mais a empresa mais rápido para não demitir ninguém, né? E o CEO lá falou, não, nós não vamos fazer o máximo para não precisar disso, não precisou, e a Azul está saindo por cima da crise, né? Então, eu acho que tem uma tendência, um rebote grande, né? Assim, tá todo mundo louco para viajar, né? Você não é que falar assim, tá liberado, então, oficialmente. Já tem gente aí fazendo mais do que deveria, a demanda né? reprimida, né? A demanda reprimida. Então, eu acho que tem empresas que estão fazendo muita diferença, né? Eu falo muito isso que na crise passada, né? Que foi uma crise política e econômica que a gente teve, todo mundo ficava quieto, né? Ninguém queria fazer nada. Todo mundo estava ruim para todo mundo. Agora tá diferente, né? A gente vê empresas, por exemplo, igual você está falando, a gente abriu no meio da pandemia. E a gente vê empresas que estão se dando muito bem na pandemia e outras se dando muito mal, né? Eu escutei você falando assim, a gente abriu no meio da pandemia. O que foi a sua decisão de abrir no meio da pandemia? Já estava planejando há mais tempo, falou assim, veio pandemia, vamos? Ou você viu alguma oportunidade na pandemia nesse sentido, Bianca? A gente começou a olhar o mercado, na verdade, em 2019. Então, já era uma coisa que a gente já estava pensando, estruturando do nosso lado. E aí, nosso produto ficou pronto em março de 2020.
E aí tinha começado a pandemia. E aí no começo, é lógico, a gente pensou, vai durar 1 mês, 2 meses, está aqui até hoje. Mas isso também a gente... A gente também pensou começou... isso, a gente também pensou. Todo mundo ficava vendo notícia, vai sair a cura do Covid ali, não até hoje nada. A gente pensou. Mas a gente também olhou que tinha bastante segmento que é impossível parar viagens. Você olha para o mercado até de saúde mesmo, né? O pessoal continua viajando. Construção aumentou, né? Construção foi um boom na pandemia. Indústrias, de forma geral, supermercados, são segmentos aí que as viagens acontecem normal. A gente fica muito envolto realmente mais nas empresas tech, é o que você mais ouve notícias, mas tem essas outras empresas que realmente estão fazendo as coisas andarem, que viagens aí tá normal. Gente, a gente está chegando na reta final do M de hoje e eu vou pedir para vocês, como a gente aqui não combina nada, até a assessora de imprensa da Bianca, ela falou, mas você não me responde? Eu falei, não vou responder. Ela é muito simpática, muito bacana. Até queria mandar um abraço para ela, eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela, gente? Eduarda, um grande abraço, Eduarda do M, para você. Você foi muito bacana. Tentou de todas as formas tirar da gente várias coisas, mas a gente não combina, não tem essa... É bem assim, vai do jeito que sai, estilo live, a gente... É com todo mundo. As pessoas falam, mas vocês não combinam. Não combinamos nada mesmo. E agora, um momento que a gente também não combinou com você, acho até que o Renato esqueceu desse momento, que é aquele momento que a gente vai chegando no final do programa, a gente pede uma dica de livro. Não necessariamente precisa ser uma dica da área, e você também não precisa ter um livro na mão, não, porque o nosso editor se vira aqui, coloca a capa do livro aqui, está tudo certo. Eu vou começar para dar tempo de vocês pensarem um pouquinho, e também para vocês não me roubarem a ideia, porque eu acho que um dos dois pode ter pensado nesse livro, que a gente está falando muito de encantamento, de experiência do consumidor, de atendimento. A minha dica de livro é quase que obrigatória para quem está nesse universo, para quem trabalha com atendimento, para quem trabalha em encantar clientes. É o jeito Disney de encantar os clientes. Esse livro é tipo um livro de cabeceira, é um livro assim, eu diria assim, obrigatório, é do Instituto Disney, é um livro muito legal, então fica a minha dica. Eu não vou ficar dando spoiler, porque é difícil falar alguma coisa desse livro sem ficar dando spoiler, mas por favor, gente, eu já falei aqui outras vezes, é um livro obrigatório para quem trabalha na área. Então, agora eu passo a bola para vocês. Vocês já pensaram aí na dica de vocês? Pode ser? Eu pensei um aqui. Então, vai lá, Bianca. Vou falar o último livro que eu li, que é um livro realmente sensacional. Tem um pouco a ver com atendimento e com entender realmente o que o cliente precisa, que chama O Teste da Mãe. É um livro super curtinho, super rápido, mas muito legal. É basicamente um manual do que você precisa perguntar para o seu cliente e de como descobrir as melhores respostas e ideias através das perguntinhas certas. Aí, legal. O Renato, que trabalha com pesquisa de mercado, Renato, aí a dica para você. Legal, vou ler. Eu queria eu vou repetir uma dica, 2 dicas, na verdade, de livro, e eu estou vendo uma tendência no marketing muito grande, baseada no que a gente está falando hoje, assim, humanização mesmo. Acho que a humanização das empresas, humanização de atendimento, né? Acho que cada vez mais a gente está procurando empresas que a gente queira trabalhar, né? Que sejam mais humanizadas, que vão nos olhar como seres humanos e não como funcionários, e também queremos contratar empresas, né, como clientes também, que vão nos tratar como humanos também, né? Aquela síndrome, eu brinco do Noé, né? Noé comigo, né? Você liga, Noé comigo, né? Então, acho que quando a Bianca falou assim, tem um atendimento mais humanizado, a gente toma o problema para si, né? É meio que igual a mãe mesmo, né? A mãe não terceiriza nada, ela resolve tudo, né? Se o médico vai fazer alguma coisa, ela fica olhando ali, ela a mãe nunca vai largar o filho lá no hospital e vai embora, né? Ela vai ficar lá até o final e por aí vai. Então, eu acho que eu brinco muito com as empresas, você vai ter que atender, como é que você atende o cliente? Tem que atender igual a mãe, né? Pega ele pela mão, resolve o problema, só na hora que ele estiver bem que você solta a mão dele, de forma alguma ali, né? Então, eu estou vendo muito isso, o livro até que o Luiz indicou, que é o Market Rebellion, é muito interessante, ele fala isso, a empresa mais humana vence, e o Market 5.0 que foi lançado, ele fala muito assim, tecnologia para a humanidade, né? Ele falava, o 4.0 falava muito do tradicional para o digital, né?
E hoje está muito em voga isso, né? Porque a Bianca ela citou, ela falou assim, não, a gente atende muito e não automatiza algumas coisas, mas algumas coisas estão automatizadas. Então tem formas e formas de automatizar, né? Às vezes um autosserviço, vou tirar uma segunda via de um boleto, vou fazer alguma coisa simples. Você não precisa chamar alguém, explicar que você precisa, não sei o quê, aperta um botão e retira aquilo dali, né? Mas algumas coisas realmente precisa, a gente tem que ter esse tato e saber o que precisa ser humano. E o humano digitalizado, né, é muito importante também, né? Então, às vezes, a gente não tem um chatbot automatizado, mas você tem um chatbot para conversar com alguém, né? Que você não precisa estar na linha segurando ali aquela coisa, o WhatsApp, e por aí vai. Então, eu queria deixar essas duas dicas, o Market Rebellion e o Market 5.0, porque eu acho que a gente tem que dosar essa pegada. Do mesmo jeito que a gente fica falando entre híbrido, não sei o quê, eu acho que nem tudo é preto no branco, né? A gente tem que ter humanização e tem que usar de tecnologia e usar de tecnologia para empoderar nosso time de trabalho também. Eu acho que essa é a pegada. Pô, falou bonito agora, terminou o raciocínio. Rapaz, falou bonito. Bom, gente, a gente está na reta final agora sim. A gente estourou, inclusive, um pouquinho só, estourou 1 minuto. 1 minuto o programa, mas eu sabia que a gente ia estourar. É muito assunto para falar em pouco tempo. Então, a gente já deixa aqui o convite para você voltar, Bianca, volte ao M mais vezes, porque com certeza o Renato deve ter mais perguntas aí, porque eu tenho, viu? Eu tenho e não são poucas, não, mas a gente acaba... Com certeza. Acaba falando e o assunto pega um lado, depois pega o outro, por isso que é muito difícil a gente falar um tema específico, porque ele acaba criando vida própria, né? A gente acaba tendo... Né, o programa cria vida própria, que nem a gente sabe, às vezes, para que lado que vai, enfim... Mas fica o convite para você voltar, volte mesmo mais vezes. Eu vou pedir para o Renato, né, por favor, considerações finais, Renato. Aí passa para mim depois que a gente tem que deixar a nossa convidada encerrar num grande finale, né? Então, quem encerra o programa hoje é a Bianca. Então, começando por você, Renato. Queria agradecer a Bianca pela presença, né? A gente está com um tema extremamente atual aqui, né? Que a gente está ainda tá adaptando aos modelos, né? E é bacana, uma empresa, sua startup, né, Bianca, também, né? Assim, tá encarando assim, o que é uma proposta de valor para o cliente. A gente discutiu aqui pandemia, etc. Um assunto extremamente interessante. E lembrar nossos ouvintes aí e audiência, né? Para, se não deixou a curtida aqui, deixar uma curtida também, né? Importante também. E agradecer aí, estou muito feliz de ter voltado aí, né? Estamos ainda nessa fase pós-Covid, estamos acelerando, estamos com o book já cheio, né, Sandra, de entrevistas. Mas é isso. Obrigado, Bianca. Obrigado mesmo. Foi muito interessante e tem que voltar. E depois nós vamos combinar aquele produto lá e Vou te mandar o link. Boa. Eu quero aproveitar também para agradecer você do outro lado da telinha que já nos conhece. Seja sempre muito bem-vindo. 1 hora de programa. Deixa seu likezinho aí, deixa seu comentário. A gente adora, a gente responde. Também a plataforma, quando você prestigia a gente, ela dá mais relevância ao programa, então a gente agradece muito. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Seja também super muito bem-vindo. Eita, nós exagerei a beça agora. Mas, enfim, quero agradecer, Renato, por mais um programão, costumo dizer mais um programaço, e agora sim, deixar a nossa convidada, ilustre convidada, muito simpática, inclusive, Bianca Pereira. Grande finale, o M é todo seu. Fica à vontade. Obrigada, pessoal. Obrigada. Quero agradecer vocês primeiro pelo papo. Foi um papo bom demais. É bom também não ter roteiro, né? Ter essa conversa leve, muito bacana. Obrigada pela audiência também. Muito bom. Com certeza eu vou voltar se me chamarem. Pode chamar que a gente tem assunto aqui. E obrigada. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, pessoal. Valeu. Seja bem-vinda, sim. Vamos chamar você, sim, com certeza. Considere-se já convidada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado para você do outro lado da telinha. Lembrando que estamos toda semana, como o Renato falou durante o programa. Não temos ainda dias fixos, ainda vamos nos reunir. Estávamos de segunda a sexta, a pandemia deu uma rasteira na gente, enfim. Agora estamos subindo por mais ou menos 3 vezes por semana, mas nós vamos resolver rapidamente, provavelmente terça, quinta e domingo. Mas
Aciona o sininho aí, que sempre que a gente sobe, você vai ser informado que o programa está no ar. Muito obrigado, gente. Realmente mais um programaço. Valeu, pessoal. Beijos e abraços e cuidem-se. Valeu.